Boa tarde a todos. Hoje eu venho prazerosamente trazer aqui para vocês mais um vídeo, e este vídeo em específico vai se tratar sobre a Batalha de Guadalete e a Reconquista, o começo da Reconquista na Batalha de Covadonga, de Cangas de Onís também é conhecida. Por isso eu já vos peço que apoiem, deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Se quiser compartilhar, pode compartilhar, mas tamo kit. Eu agradeço a todos e conto com vossas orações. Então, sem mais delongas algumas, vamos para ao vídeo. Bom, quando da morte do profeta Maomé, em 632, ninguém imaginaria que aquela tal seita islâmica iria se expandir de uma maneira tão forte assim. Em menos de 50 anos, já havia tomado quase todo o Oriente Médio. E eu falo de uma maneira assim, bem... quase tomou mesmo. E não ocorreria diferente com o norte da África, né? Ali nós veremos Okba ibn Nafé, o comandante, grande comandante, aliás, na questão militar, né? No que tange a moralidade, eu sempre tento desconfiar dos islâmicos. Conquista o Egito, o norte da África quase que inteiro, e ele é chamado, né, pelos islâmicos de conquistador da Mauritânia. Ele chegando ali perto de Gibraltar, pela parte de Ceuta, que aliás era um território visigótico, e é deste local que vai sair o principal traidor do reino visigótico em relação aos islâmicos. Ele vai até Ceuta, nas águas de Gibraltar, não imaginando que ali tivera mais terra, e ele solta o famoso grito, que será respondido 400 anos depois por Afonso VI. Ele chega nas águas e grita: "Por Deus, se mais terra houvera, mais tomara." Isso está escrito na História de Portugal, de João Ameal, que é um livro que eu recomendo demasiadamente, porque é um livro que possui toda a gênese de Portugal, da questão das Espanhas ali também, e é um livro sensacional para falar do Reino de Portugal. Sensacional. Eu recomendo muitíssimo. Ele deve estar no Centro Dom Bosco, no site do Centro Dom Bosco. Eu comprei logo depois do lançamento dele, paguei baratíssimo. Um livro de mais de 600 páginas e que tem uma quantidade assim de informações sobre os reinos equivalentes ali da Península Ibérica. Sensacional, eu recomendo muitíssimo. Naquela época, Okba ibn Nafé estava certo, certíssimo. Havia mais terra ali. Seu sucessor, Tarik, ele, por sua vez, irá saquear Tanger, irá saquear também Ceuta. E no reino visigótico, o reino estava dividido em muitas querelas. Naquela época, reinava Witiza. Este Witiza, que após sua morte, teve ali uma querela desgraçada no reino visigótico, que Dom Rodrigo, ele toma o poder. Ele é famoso chamado Conde da Bética, que é a região sul ali da Península Ibérica. Ele toma ali o trono. Dizem por sua vez que ele toma o trono inteiramente, né? Não consigo provar isso, porque alguns dizem também que seu filho, o filho de Witiza, quando ele percebeu que ia morrer, ele ordena seu filho, o Áquila II, ou Áquila II, como é dito em espanhol, e ele fica possessor, ou rei também, como dizem, da região da Terraconência, ali, com uma capital em Valência, se eu não me engano. E a capital da Bética era Toledo. Porém, vendo essas querelas dos dois reis ali, vai haver um caos muito interessante. Esses dois irmãos, que também o irmão de Áquila II era o Arnabaldo, esses dois irão se aliar com Tarik. Vendo essas querelas ali também, há relatos de judeus que se aliam ao rei, ao Tarik, aliás, que era ali o Al da Mauritânia. Ele vai, os dois vão se aliar com esse Tarik, só que vai ter um caso ali bem interessante pelo fundo, que vai ser a história da Florinda, com o famoso Conde Julião
de Celta. O que vai acontecer? Existia uma moça belíssima que chegou ao limiar da juventude nos seus 18 anos, eu acho, porque o que me diz a crônica ali não tem nada a ver com 18 anos, mas assim, que chegou em idade de casar, então eu imagino que deve ser uma idade meio próxima ali. Mas ela, por sua vez, seu pai, vendo que chegou à idade de casar, o conde Julião, manda a sua filha para a capital, Toledo. E vendo, né, Dom Rodrigo vendo essa bela moça, isso por 710 ali, quando Dom Rodrigo toma o poderio do reino visigótico, eu creio que Dom Rodrigo foi realmente o rei inteiro ali da província. Porque era uma monarquia eletiva, então era feita por eleição, não era hereditário, para eleger o filho Águila, de acordo com o que alguns falam, né, que Águila II herdou de seu pai, Witiza. Não consigo imaginar isso. Foi Dom Rodrigo, portanto, eu creio. E essa filha, Florinda, estando por esta vez em Toledo, que seu pai queria que ela se casasse, principalmente com um homem rico, né, porque ele é um conde, um homem rico, só que minimamente virtuoso. Porém, o rei Dom Rodrigo, ele percebe nessa mulher uma beleza extraordinária, uma beleza assim de saltar os olhos, pulcríssima, bela, por sua vez. Ele, vendo esta beleza iminente, se apaixona por ela e, em vez de cortejá-la, a aprisiona a Taúria. Florinda, ela vendo essa situação, ela manda uma carta a seu pai, com um tom muito enganoso assim. Seu pai lê a carta, o Dom Julião, em Ceuta, lê essa carta, fica puto de raiva, fica bravíssimo, pois essa carta tinha tons de que sua filha foi desflorada, ou seja, foi violentada sexualmente. E ele, por sua vez, vendo esse malogro, essa desgraça que aconteceu com a sua filha, resolve direcionar-se a Toledo para falar com Dom Rodrigo. Ele, para tomar a filha de volta em seus braços, fala que a sua esposa está em estado terminal, está quase morrendo, e só a presença da filha pode ser confortável naquele momento. Ele consegue. Dom Rodrigo, ele não vê naquilo algo ruim e entrega Florinda de volta aos braços do pai. Só que isso era só para tomar a filha de volta. Não ocorreu nada disso. E Dom Julião se alia com Tarik, o famoso líder islâmico, Tarik, juntamente com os dois irmãos Arnabaldo e o safadíssimo Águila II. Também é o caso do bispo Opas, que é irmão de Witiza. Esse bispo Opas também se alia ao meritíssimo Tarik. Tarik, por sua vez, vendo que há terras por ali, convoca um exército que também é ajudado por Mussa. Mussa, que é o conde aliás, ele é sufragâneo do califado de Damasco, do califa de Damasco. Ele ajuda com um exército de 6.000 berberes, que eram um dos maiores tipos de cavalaria daquela época. 6.000. E Tarik, vendo aquilo lá, acaba aqui por invadindo e fazendo de Gibraltar, a região ali de Algeciras, ele a chama de Gebal Tarik, que no idioma significa montanha de Tarik. Ele faz primeiramente saques a Tanger, que é uma região ali próxima no extremo sul da Espanha, e ele volta para anunciar o que ele fez, a feitoria dele. E ele, relatando junto com seus soldados ali, entusiasmados, relata a Mussa também. E desta vez, Mussa, ficando alegre com o êxito da ocasião,
doa mais 6.000 tropas berberes para Tariq. E também resolve ir ele em pessoa para ajudar lá. Só que ele não participará da Batalha de Guadalete, que se dará em 19 de julho ou de junho de 711. E recebendo essas tropas, Tariq decide: vou invadir essa jossa. E ele realmente, o encontro acontece em Guadalete, Medina Sidônia, alguns dizem, e perto do lago de Janda, como diz, conforme aqui o livro do meritíssimo João Amiel, do excelentíssimo historiador português. E essa batalha tem uma drama assim do rei incrível. Porque Dom Rodrigo, as crônicas dizem que ele reuniu mais de 100.000 soldados. Não cremos nisto. Cremos em 40.000. É mais crível que seja 40.000. Só que há um homem que está na guarda, como espatário do rei, Dom Rodrigo, que é de nome incrível, de nome sensacional, que devemos honrá-lo como um grande herói da Reconquista. Está na guarda real de Dom Rodrigo um homem chamado Pelágio. Dom Pelágio. Vamos explicar primeiro esta ocasião, como vai ocorrer essa batalha, só que nós temos que entender antes a linhagem dos reis. Para entender essa querela, por que desses dois reis, o Witiza e depois o Águila II contra Dom Rodrigo, para acontecer tudo isso. Então eu irei explicar com certa experiência a linhagem dos dois reis, do rei Witiza e do rei Dom Rodrigo. Para melhor explicar essa linhagem, primeiramente vamos explicar a de Dom Pelágio, ou a de Dom Rodrigo. Os dois são primos. Há um rei chamado Quindasvinto, que teve 3 filhos. Foi Fávila, Teodofredo e Recesvinto. Recesvinto é o primogênito. Ele herdou o reino, porém ele foi deposto. E quem lhe sucedeu foi Vamba. Vamba, que por sua vez vai tomar um golpe de estado por Ervígio. Ervígio, que já é da linhagem de Witiza. Porém, Fávila, ele vai ter um filho chamado Pelágio. Pelágio nasceu em 685. Se diz, é uma incógnita. Ele morrerá em 737. Teodofredo vai ter o filho Dom Rodrigo. Eu considero ele um grande homem, Dom Rodrigo, mas não pôde provar ser um grande homem. Agora vamos à linhagem de Witiza. Witiza vai ter ali o Ervígio, né, que deu o golpe, um usurpador, deu o golpe ali no Vamba, e Ervígio vai ter o filho dele como Égica, pai de Witiza. Égica reinará de 687 a 702. Se não me engano, no ano 700, Égica, que reinou por muito tempo, ele morreu com 92 anos em 702. Em 700 ele designa ao seu filho Witiza a parte ali do condado dos Suevos, que fica na época conhecido como Reino dos Suevos, que foi tomado pelo rei Leovigildo. E esse Witiza irá herdar o trono, não sei de qual maneira, porque só os clérigos podiam votar naquela época, por isso que irão depor Recesvinto. Só os clérigos podiam votar naquela época, então elegeram ali o Égica, aliás, o Witiza. Witiza reinará de 702 a 710. Por essa ocasião, Witiza vai ter dois filhos, que é o Áquila II e o Arnabaldo. O Áquila é o duque da terra conense. Para entender melhor, Rodrigo é primo de Pelágio. Os dois, aliás, Pelágio, Witiza, por bem dizer, ele mata o pai de Pelágio, o Fávila.
E Pelágio, vendo isto, fica muito abatido e ele vai morar em Jerusalém, exatamente em Terras Santas. Ele era um homem católico piedoso e ele fica lá até a morte de Witiza, em 710. 711, alguns dizem. O reinado de Witiza durou até 710. E alguns dizem que ele morreu em 711. Eu tendo a acreditar que ele morreu em 710, pois foi aí que seu reino acabou. E o tal do Pelágio, ele volta nesta época. Algumas crônicas dizem que lendas populares, crônicas populares, dizem que ele parou em Roma para conversar com o Papa. E o Papa trouxe lá um grande exército, mas são crônicas populares. Ele volta para as Espanhas, né, para o reino visigodo, e lá está reinando Dom Rodrigo. E ele toma parte dos espatários, né, toma parte da guarda pessoal do rei. E aí acontece toda aquela coisa, né, o Arnabaldo com o Arrela II, eles se unem juntamente com o bispo traidor Opas, cujo nome só é lembrado na história para desprezar, e também com o conde Julião. Esses 4 ímpios, infames, se juntam com Tarik e com todas as hostes islâmicas. Eles os islâmicos cruzam ali o Estreito de Gibraltar, deixa o seu acampamento ali em Gebal Tarik, Gibraltar, né, a colina de Tarik, e eles descem para conquistar dessa vez. Por que desses aliados aí? Porque eles queriam depor, né, o Dom Rodrigo. Dom Rodrigo tomou o trono à força, invadiu a capital e tomou o reino. E eles pensavam que os islâmicos só iam lá para invadir, fazer umas rapinagens, umas pilhagens e voltar, enganados. E o encontro acontece em Guadalete. 12.000 tropas islâmicas junto com uma força de 40.000 homens. Até ali, Dom Rodrigo estava dando fim a uma revolta basca. Uma revolta basca. Então o cara já estava realmente com o braço todo cagado, todo machucado já. E ele, vendo essa revolta, ele teve que ir para a batalha, né, de Guadalete. Porém, ele não sabia que os irmãos do rei Witiza, o conde Julião, o bispo Opas, iriam traí-lo. Então ele contava com uma força de mais de 40.000 homens. Rodrigo, ele entra na batalha juntamente com todas essas tropas, com a cavalaria visigótica, com a cavalaria goda, e a batalha se dá em 19 de julho de 711. Vai durar até 31 de julho de 711. Uma batalha de bastante dias até. E eles, né, começam a batalha ali com muito equilíbrio, uma batalha equilibrada, e cargas de cavalaria, porradaria, a arquearia visigótica fazendo seu trabalho muito bem, até que se levantam os famosos Árrila II e Arnabaldo, e juntamente com o conde Julião, né? Eles se voltam contra o rei. Traidores! Gritam os exércitos de Dom Rodrigo, que eram fiéis ao rei. E o Pelágio, vendo isso, toda a guarda real, já se gruda com o rei Dom Rodrigo, e tentam, né, de alguma maneira, salvá-lo. E essa traição foi, assim, escandalosa. Tendo traído o rei, destroçam o exército visigótico, e alguns dizem que o rei Dom Rodrigo morreu em batalha. Porém, há uma outra versão de que o rei Dom Rodrigo ele teria fugido até Portugal, se escondido num mosteiro, e desse mosteiro ele partiu até Viseu, de onde ele morreu. Até lá tem uma tumba, uma sepultura com o nome de Rodericus Rex, em latim, Rodrigo Rei. Outra versão ainda mais fantasiosa, eu diria, foi que ele foi direto para Viseu. Lá ele pegou algumas serpentes, colocou junto de um túmulo e deixou que elas fizessem o trabalho
respectivo das cobras, né? Envenenaram ele e morreu. E ele deixou uma esposa, que é chamada aqui de Egilora, que irá se casar com o filho de Mussa, que é o homem que eu falei que eu li no início do vídeo, irá se casar com o filho de Mussa, que é Abdelaziz, e que por sua vez casa-se com ele e que também vai deixar o Al-Horre, que é o companheiro, seriam equivalentes à dupla Tariq e Mussa, porque Tariq e Mussa, logo depois da Batalha de Guadalete, eles conseguem conquistar Sevilha e conquistar também Toledo, sem resistência alguma. Porém, o califa Walid os chama de volta e deixa ali Abdelaziz e Al-Horre, que se encargam de conquistar Saragoça. Saragoça, que era um reduto, aliás, é um reduto cristão. E agora eu irei falar da criação do reino de Astúrias, que vai ser sensacional. O reino de Astúrias é um milagre aquilo lá, basicamente. Bom, agora eu vou dar algumas considerações aqui da Batalha de Guadalete. Há um número de baixas, uma cifra islâmica que os islâmicos perderam 2.000 baixas, perderam 2.000 tropas. Porém, a dos visigodos nem se tem conta. Ninguém se fez o papel de contar as baixas do rei Rodrigo. 40.000 homens. Fora que as crônicas dizem que é 100.000 homens. Então, foi um desastre. Essa traição foi um desastre. Porém, um dos únicos sobreviventes desta batalha, uma batalha ímpia de traição, foi Dom Pelágio. Dom Pelágio, ele acaba por passar por Toledo e ele se encontra com um bispo Urbano, que estava tentando reunir alguns tesouros, algumas relíquias, aliás, religiosas, e tesouros também, juntamente com outros bispos. Ele passa por lá e já se dirige a Cantábria, aonde ele nasceu. Seu pai, ele era conde da Cantábria e das Astúrias. Ele se intoca lá, é uma região extremamente montanhosa, e em 714 tomam Toledo. Nessa mesma época, é eleito como governador da parte baixa das Astúrias, Munussa. Esse Munussa, ele irá cobrar tributos a Dom Pelágio. Tributos caríssimos, por sua vez. E, por este motivo, e também por ser uma guerra religiosa já, Dom Pelágio vai tentar reunir tropas para poder dar um fim nessa tirania, né? E, vendo isto, vai conseguir reunir em torno de 300 tropas. 300 tropas é muito pouco, minha gente. Mas Dom Pelágio estava disposto a entregar sua vida pelo o que sobrou de sua linhagem visigótica. E, por sua vez, esse Munussa, ele vai perceber essa movimentação e vai querer batalhar com ele. E o famosíssimo Dom Pelágio, ele reunirá as tropas e ele vai eleger o seu centro de operações em Cangas de Onís, que é da região lá das Astúrias. Dom Pelágio, ele reúne tropas de todos os cantos da Espanha, de Toledo, Sevilha, de Écija, que é uma região próxima ali da Batalha de Guadalete, e ele consegue reunir tropas, poucos, são muito poucos. Porém, ele estava disposto, como eu já disse, a morrer por isto. Munussa vai reunir um exército e vai também trazer o general, o comandante Alcame. E eles vão se reunir em 28 de maio de 722 em Covadonga, para ali travar a batalha definitiva que vai definir se Dom Pelágio vai sobreviver ou não. Porém,
em 718, quando o Dom Pelágio elegeu ali o condado, as Cangas de Onís, ele faz ali um grande centro de operações, visto que ele era um grande comandante. E as duas tropas, por fim, se encontram em 722. Porém, antes desse encontro, o Munuça, o Alcame e o bispo Opas vão tentar convencer Dom Pelágio de se render, porque para evitar o grande número de baixas. 300, né, gente? Gente, 300 tropas. Num grande número de baixas. Essas 300 tropas estavam dispostas a morrer, visto que eles se aliaram a Dom Pelágio. E o bispo Opas, o infame bispo Opas, tenta dizer a ele que irá dar terras, que os islâmicos irão dar terras a Dom Pelágio, que com os islâmicos está bem. Porém, Dom Pelágio nega 3 vezes essa infame proposta a ele. Porque ali já não se trata mais de uma guerra de terras, de uma guerra de duas linhagens de sangue, de duas monarquias. Se trata de uma guerra religiosa. E Dom Pelágio, como bom católico que jamais irá aceitar isso. Pois ele tem sangue godo. E não só isso. A sua fé não permite fazer isto. Então ele o nega veementemente essa proposta. Porém, há outro relato que é subsequente a esse do bispo Opas e do governador Munuça com o comandante Alcame. Antes da batalha ser, por sua vez, travada, em sonho aparece a Virgem Santíssima a Dom Pelágio. Aí vem a grande devoção do norte da Espanha, Nossa Senhora de Covadonga. E Dom Pelágio faz aliás, até lá, no norte da Espanha, lá tem uma gruta, uma gruta com uma imagem de Nossa Senhora de Covadonga, e do lado tem o túmulo de Dom Pelágio. Aliás, é um dos lugares que eu mais quero ir, que é Covadonga, é um lugar lindíssimo na Espanha. E ela aparece garantindo que a vitória iria ocorrer. Também ele vê, Dom Pelágio, uma visão de que uma cruz apareceu, a cruz que ele carregava durante a Batalha de Guadalete. E também um ermitão, um eremita, ele encontra uma cruz gigantesca de cedro vermelho, assim, uma cruz, e ele entrega a Dom Pelágio. Tendo essas visões, é basicamente impossível que ele não travasse batalha. E ela ocorreu, por sua vez, 28 de maio de 722. As tropas de Munuça e as tropas de Alcame, elas totalizam em torno de 20 mil, por mais que a crônica islâmica relate algo aproximadamente 187 mil. Isso é impensável isto. Impensável, tá, gente? 187 mil contra 300. E é ali na proximidade das Astúrias, das montanhas de Astúrias, que o encontro se dá. Se dá em 28 de maio, como bem dito. E o interessante é que a batalha se crava, e porém foi uma estratégia adotada por Dom Pelágio, foi atrair as tropas islâmicas para uma região boa para se defender, né? Pois Dom Pelágio conhecia de cabo a rabo ali a região, pois foi uma região na qual ele nasceu, e ele se encontra ali na região das Astúrias montanhosas, as Astúrias altas. Recorde-se que eu disse que Munuça é governador das Astúrias mais baixas, ali perto de León, e eles se encontram nas Astúrias altas. Como não podemos não relacionar essa batalha a Termópilas, na qual Leônidas com seus 300 gregos duraram por dias ali, com as tropas persas combatendo, pugnando entre si. E Dom Pelágio, por sua vez, ele com seus arqueiros inflige diversas baixas aos guerreiros islâmicos, aos bereberes. E também é relatado
nas crônicas islâmicas que aqueles 300, aquele condado da Astúria, eles eram chamados de asnos selvagens. Pois é, asnos selvagens, que vão ganhar a batalha. E na batalha também se relata que, enquanto os lanceiros, os arqueiros bereberes islâmicos lançavam os seus projéteis, por intervenção da providência divina, esses dardos voltavam-se contra eles mesmos. E também é relatado que no final da batalha, quando sobraram-se apenas 30 tropas astúrias e cântabras, alguns relatos dizem até que sobraram 10 tropas e 20 mulheres, para você ter uma noção da carnificina que foi. É relatado que as colinas se romperam como uma bola de neve gigantesca, que é uma região que faz frio, como um terremoto também pode-se pensar. Aquelas colinas romperam-se como um terremoto e, por sua vez, infligiram diversas baixas ao cume. Tão vitorioso, Dom Pelágio, ele relata, por sua vez, no grande dito que ele faz, né, que vamos a Covalonga, dizendo um dito sensacional, né? Também ele brada, La Reconquista comienza ahora. Algumas crônicas dizem, né? E também é relatado no jogo Rise of Kingdoms. Essas falas também elas são relatadas nas crônicas, que alguns dizem. E Dom Pelágio, por sua vez, também vai se encontrar contra o Mussuma em Proeza, alguma coisa assim. Lá ele matará esse ímpio governador que quis lhe impor o voto de vassalagem. E o Dom Pelágio ele se tornará um grande herói da Reconquista. Dom Pelágio ele vai ter Fávila I como filho e como sucessor, provavelmente em homenagem ao seu pai, e também a Ermecinda. Essa Ermecinda irá casar-se com o Afonso I, chamado o Católico, piedosíssimo rei, que irá suceder Fávila I. Fávila I, ele Pelágio vai morrer em 737 e Fávila vai herdar neste mesmo ano. Em 739, o Fávila I irá morrer porque ele gostava de caçar. E numa dessas caças ele foi destroçado por um urso. Trágico fim do Fávila I. Então, meus gurizes, este aqui é o vídeo sobre a introdução da Reconquista. Por mais que talvez seja um pouco desestruturado, é o que eu sei. Tanto que eu não usei livro nenhum, apenas este aqui, ó, que eu recomendo demais. Porém, o que ele fala sobre a Reconquista é pouco nesse início. Mas é algo que se pode louvar, né? No próximo vídeo, talvez nós falaremos sobre Afonso I, o Católico, que foi um grande rei, e que vocês fiquem sobre a proteção de Pelágio, de Dom Pelágio, que não sei porque não se tornou santo, porque essa batalha de Covadonga foi um verdadeiro milagre, minha gente, um verdadeiro milagre, através dessa batalha que ocorrerá a Reconquista, que só através desse reduto, desses asnos selvagens, como é relatado na crônica árabe, na crônica islâmica, só através desses asnos selvagens foi possível que a Reconquista acontecesse. Assim eu vos deixo sob a proteção de Maria Santíssima e que Deus vos abençoe. Assim seja. Amém. Só mais uma consideração aqui para finalizar de vez o vídeo, é que Afonso I foi o primeiro rei, realmente, das Astúrias. Então, Dom Pelágio foi considerado dux, né, conde das Astúrias. O seu sucessor, o Fávila II, o Fávila I, como alguns possam dizer, ele também foi considerado duque, só que o Afonso I realmente foi designado Rex do conde do condado das Astúrias, ou do reino das Astúrias agora, por sua vez. Assim eu vos
Deixo aí na paz de Cristo e valeu!